Que a graça e a paz de Jesus seja com a amada igreja, com os irmãos que estão pela internet também nos acompanhando, e agradecer também a presença dos meus pais, dos meus sogros que estão conosco nesta noite, cultuando a Deus. Amém? Inicialmente, eu gostaria de comunicar um curso que nós estaremos realizando, iniciando agora, nesta semana, no domingo. Pode colocar, por gentileza, o slide? O segundo slide. Isso. Se você que é jovem, possui entre 18 e 35 anos, ainda dá tempo de se inscrever no curso Jovens Vocacionados. Está na dúvida? Venha e assista a aula magna. Sua aula inaugural será com o pastor Dr. Humberto, missionário de missões mundiais no Senegal. Será neste domingo, dia 5, às 16 horas, na sala 306. Maiores informações podem vir falar com o pastor Felipe, comigo, com os seminaristas Diogo, Rafael e André. E se alguma irmã estiver um pouco tímida, pode falar também com as nossas esposas, que elas fazem parte da equipe dos jovens vocacionados. Amados irmãos, hoje meditaremos no texto que está em Mateus 28, 18 a 20, e abordaremos a grande comissão e a cultura de evangelização. Uma reflexão do nosso papel na grande comissão, e que esta não se resume à evangelização, e ainda sobre a importância de desenvolvermos uma cultura de evangelização em nossas igrejas. E para compreendermos melhor as implicações da grande comissão em nossas vidas, hoje observaremos 4 questões importantes que podem ser verificadas nesta ordem de Jesus, ordem direta do próprio Deus para mim e para você, missão que Deus já está operando no mundo desde que Adão e Eva caíram no jardim do Éden. Estejamos com as nossas mentes e corações espiritualmente preparados para recebermos a mensagem que será entregue pelo Espírito Santo para a edificação da sua igreja. Amém? No slide já está aqui o texto bíblico. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus, e abramos nossas Bíblias neste capítulo 28 do Evangelho do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, em seus versículos 18 a 20. A versão utilizada por mim é da NVI. Então, Jesus se aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Oremos. Pai de amor, Pai de imensa bondade, glorificado e exaltado seja o seu santo e bendito nome, Deus. Honras e glórias sejam dadas a Ti. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja, ó Pai. Muito obrigado por esta liberdade de culto. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um que está aqui e aqueles que nos acompanham pela internet. Ó Deus, é com temor e tremor, ó Pai, que eu estou diante de Ti, clamando por misericórdia, que o Senhor, ó Pai, traga pelo seu servo a palavra e a mensagem que Teu Espírito Santo preparou para mim e para cada um que seja alcançado por ela.
Tudo isso, Pai, nós lhe agradecemos e confiamos no nome do teu Filho amado, que vive e reina para sempre, Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Quantos aqui, pode colocar o slide 4, quantos aqui gostam de ouvir música clássica? Mozart, Bach, Villa-Lobos. No meu trabalho em home office, pelo Ministério Público Federal, a música clássica tem sido uma grande aliada minha. Por quê? Peço que os irmãos imaginem eu tentando trabalhar em uma casa ali, concentrar para fazer um processo, mas nessa minha casa eu sou abençoado com umas lindas 4 mulheres que compartilham daquele ambiente refrigerado. Então, ali naquele momento, quando eu estou ali tentando buscar concentração, analisando ali, depois de tempo, quase pegando ali a materialidade de um crime, vem uma mãozinha da mais esperta e toca do meu lado. Aí eu olho, é a minha caçula, de 3 anos, Eloá. Aí olho para ela e ela está lá, com uma linda tiara na cabeça e com os lábios, com batom em quase toda a circunferência, parecendo uma vó Mafalda, né? E ela me pergunta: papai, eu estou linda? Aí eu falo: claro, minha filha, você está muito linda. Aí volto eu para o meu trabalho. E logo depois, com a música clássica ali, buscando concentração, vem novamente aquele toque, eu já sei quem é. Papai, um presentinho para você. Aí ela traz algum desenho, alguma obra de arte sua para minha coleção, né? Aí a gente vai, guarda. E a música clássica, dessa forma, ela me acompanha. E observe que às vezes, às vezes conjectura, ao ouvir algum dos grandes compositores clássicos, que eles realmente sabem como terminar uma peça musical. Um dos mais notórios é Beethoven. Há ocasiões em que, no final da sinfonia, você acha que está chegando ao fim, mas o acorde continua a soar, quase que parecendo que é o último, mas ainda deixando espaço para mais outro, e ainda outro, até que o último se desvanece, e a sinfonia está realmente completa. Sem dúvida, um estudante sério de música diria que existe um propósito nisso, mas para muitos ouvintes parece como se boa parte da sinfonia tivesse sido compactada ao final, como se toda a sinfonia se reunisse nesses poucos e últimos acordes explosivos. O final do Evangelho de Mateus é bem parecido com isso. Então, reflitamos em suas frases finais, a fim de entendermos como elas reúnem todo o Evangelho em um pacote firme nesse encontro final de Jesus com os seus seguidores. Esta comparação que ouvimos do capítulo 28 de Mateus com o final de uma linda sinfonia foi feita por N.T. White, bispo da Igreja Anglicana e um dos mais eminentes comentaristas do Novo Testamento. Grande comissão é a expressão utilizada para os textos que apresentam o mandato divino de pregação do Evangelho a toda criatura em todas as nações, até que Jesus volte. Esse mandamento divino aos discípulos de Jesus está registrado aqui em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24. Esses textos resumem o propósito da vida de todo cristão. E vamos à primeira das 4 questões importantes para compreendermos melhor as implicações da grande comissão em nossas vidas. A primeira questão é: por quais motivos devemos ser participantes da grande comissão? Poderíamos aqui expor algumas motivações nas Escrituras, mas verifiquemos neste versículo 18 aquela que está especialmente apresentada por Jesus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Esta é a tradução utilizada pela NVI.
Já a tradução da ACF nos traz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Uma tradução utiliza a palavra autoridade e a outra poder, palavras que denotam o mesmo sentido e são utilizadas para traduzir exousia. Por exemplo, um juiz é reconhecido como uma autoridade e possui poder para julgar dentro de sua jurisdição. Um senador também é conhecido como uma autoridade e possui poder para legislar. Em outros textos, poder é dinamis, com o significado de energia. Mas neste versículo 18, a palavra autoridade significa direito de usar o poder. O Evangelho de Mateus, em sua totalidade, enfatiza a autoridade de Jesus Cristo. Havia autoridade em seus ensinamentos, como em Mateus 7. Exerceu autoridade para curar, como em Mateus 8. E até mesmo para perdoar pecados, como em Mateus 9. Tinha autoridade sobre Satanás e delegou autoridade aos seus discípulos, como visto em Mateus 10. No versículo 18, o Senhor nos diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Uma palavra muito expressiva, que ninguém além dele poderia utilizá-la. Aqui ele afirma seu domínio universal como mediador, que é o grande fundamento da religião cristã. De acordo com Matthew Henry, no próximo slide, ele tem todo o poder, ele não o assumiu, não o usurpou, mas foi-lhe dado, foi investido nele por aquele que é a fonte de todo o ser, e consequentemente de todo o poder. Sendo Deus igual ao Pai, todo o poder era original e essencialmente dele, mas como mediador, como Deus homem, todo o poder lhe foi dado, em parte por recompensa de sua obra, porque ele se humilhou. Portanto, Deus assim o exaltou, e em parte como cumprimento de seu próprio desígnio. Jesus é, na verdade, em todas as causas e sobre todas as pessoas, o supremo mediador e governador. E em Colossenses 1, 15 e 17, próximo slide, sobre o poder e autoridade de Jesus, aqui, ó, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jesus, ele já está reinando. Muitos se surpreendem com essa afirmação, porque vem tanta maldade no mundo, vem tantas tragédias e pensam que o mundo está sob o governo do diabo, mas não. Jesus é quem reina, nada acontece sem a sua permissão. E Jesus, então, aqui nós temos que compreender que Jesus profere uma palavra e houve luz. Por uma palavra faz surgir um planeta. Deu ordem e a tempestade parou. O morto ressuscitou, uma jumenta profetizou. E ele dá uma ordem específica para fazermos uma missão, a grande comissão. E seríamos nós, a sua igreja, a única a descumprir uma ordem? Então, a primeira motivação é que devemos obedecer esta ordem, porque foi o próprio Criador do universo quem nos deu, amém? Assim, somos devedores da boa notícia do Evangelho. Aquele que está de posse de algo é identificado pelo direito como fiel depositário, que é aquele que assume a guarda de determinado bem durante um processo, sob pena de responder por perdas e danos, caso não o faça. Assim, também nós somos devedores, estamos de posse desta boa notícia e devemos compartilhá-la.
Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículos 14 e 15: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Devemos nos alegrar e compreender que é um privilégio para nós sermos participantes da Missio Dei. Esta é uma expressão latina que significa missão de Deus. Por meio da Bíblia, Deus é conhecido como Deus cujos planos jamais podem ser frustrados. Deus é sempre autor de obras acabadas. Tudo o que Ele determinou aconteceu ou acontecerá. Isto é uma verdade que está em toda a Bíblia. Amém? Quando percebemos que a missão tem sua origem em Deus, descobrimos que a motivação, a capacitação e o chamado missionários, ele tem suas fontes no próprio Deus, como está escrito em João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E além de sermos motivados por sua autoridade, devemos ser motivados por nosso amor a Jesus. Com estas motivações, a nossa percepção muda. Obedecer à ordem não mais parece ser como empurrar uma enorme bola morro acima, mas com estas motivações, autoridade e amor por Jesus, transmitir o evangelho passará a ser um desejo que arderá em nossos corações. Amém? E a segunda das 4 questões importantes para compreendermos melhor as implicações da grande comissão em nossas vidas é: quando que devemos ser participantes da grande comissão? Jesus, em João 4:35b, nos apresenta a resposta de quando devemos agir em conjunto com Ele. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Rodrigo, Igreja de Cristo, abramos nossos olhos para os campos, que estão maduros há 2000 anos. O tempo foi ontem, é hoje, e será até quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. Abramos nossos olhos também, nossas mentes e corações. Jesus aqui, ele tinha desenvolvido seu diálogo com a mulher samaritana, junto ao poço, e ela tinha ido chamar seus conterrâneos para dizer as boas novas que ouviu de Jesus, que havia dito tudo quanto ela havia feito. E os discípulos de Jesus estavam questionando sobre se alguém havia lhe fornecido comida, quando então Jesus disse, próximo slide: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem? Daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Naquele exato momento, a mulher samaritana e seus conterrâneos estavam se aproximando, e Jesus demonstrava aos discípulos esta realidade, que os campos estavam maduros para a colheita. Os campos estão maduros na nossa rua, na sua cidade, na sua escola, na sua faculdade, junto aos seus amigos, na sua parentela, no seu bairro, na sua cidade, na sua nação. Mas é preciso que haja paixão em nossos corações por estas almas. Os campos estão maduros em mais de 7.000 povos não alcançados, mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho, e mais de 70 milhões de surdos que compõem os povos não alcançados. Abram os olhos e vejam, os campos estão maduros. Jesus disse que sentia fome por fazer a vontade do Pai,
que era o seu alimento. Aqui, Jesus nos ensina que é preciso termos fome de fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. De nada adianta olharmos para os campos maduros para a colheita, se não sentirmos desejo para sermos os ceifeiros, de sermos aqueles que irão ao campo com amor e paixão pelas almas, como diz o título do livro de Oswald Smith, um grande evangelista presbiteriano que o mundo conheceu, paixão pelas almas. O pastor Hernandes Dias Lopes, eles afirmam que a nossa falta de evangelização não é tanto por falta de método, mas sim por falta de paixão. Não nos falta tanta informação, foi nos dada, tanto conhecimento, mas falta paixão. Falta-nos paixão de John Knox, que quando orava em lágrimas dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. O pastor Hernandes afirma que precisamos ter compromisso e paixão para levarmos a palavra de Deus às almas perdidas. Doutora Roosevelt, missionária há 20 anos no Congo, disse que o que mais afligiu o coração dela não era a situação dos milhões de perdidos, mas a apatia da igreja em relação a estes perdidos. Somos interessados por livros, conferências, cultos de missões e saímos da nossa casa por quilômetros para participar destes eventos. 100, 1000 vezes, mas poucas vezes nós atravessamos a rua para falar de Jesus com os nossos vizinhos. Os campos estão maduros e a realidade é que o mundo está perdido sem Jesus. Do doutor camponês, não importa o que ele faça, sem Cristo o homem está perdido. Na Índia, há cerca de 330 milhões de deuses, e este povo caminha cegamente ao precipício da alma, para a perdição eterna. Já no continente africano, das 1.800 línguas faladas, a palavra de Deus não foi sequer traduzida para 150 línguas. Já a Europa é hoje considerado um continente pós-cristão. O pastor Hernandes, em um de seus sermões, um dia citou um exemplo que evidencia o quanto temos que avançar em nossa missão de evangelização. Que quando o presidente americano John Kennedy foi assassinado em Dallas, 12 horas depois, a metade do mundo estava informada da sua morte. Já o Filho de Deus, nosso Salvador, morreu na cruz e ressuscitou há cerca de 2000 anos, e quase a metade do mundo ainda não tem esta boa notícia. Cada cristão, todos nós temos que levantar os nossos olhos para vermos a realidade, que os campos já estão brancos para a ceifa. Amém, igreja? O saudoso Russell Shedd disse que certa vez um amigo seu foi convidado para falar em um congresso missionário para umas 4.000 pessoas nos Estados Unidos. Deram 1 minuto, não 5, não 15, mas 1 minuto para ele falar, e lá era cronometrado. Sabe o que ele falou? Quantos de vocês estão orando pela libertação de 32 americanos presos, sequestrados lá no Irã, em Abdul, na época do presidente Carter? Levantaram quase todos os braços dos 4.000 presentes. Uma segunda pergunta: quantos de vocês estão rogando a Deus pela libertação de 32 milhões de iranianos dos flagelos satânicos? Muito devagar foram descendo cada uma daquelas 4.000 mãos que estavam quase que na totalidade levantadas. Não sei se 1 ou 2 braços permaneceram levantados. Termino a mensagem com menos de 1 minuto e percebo que vocês são mais americanos do que cristãos. E se sentou. Meus irmãos, é muito mais fácil ser brasileiro, ser americano,
mas outra coisa é ter um coração que realmente arde de paixão pelas almas destinadas ao juízo eterno. Avançando mais um pouco, vamos agora à terceira das 4 questões importantes, que é: como devemos ser participantes da grande comissão? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Aqui, atenção especial ao verbo que contém a ordem da grande comissão, o verbo que denota mais força, por ser o único que está no imperativo. Não é o verbo ir, como foi traduzido para a nossa língua portuguesa, mas no original grego o verbo fazer, de fazer discípulos, é que se encontra no imperativo. No original grego o verbo vão é indo, verbo no gerúndio. Assim, a leitura para melhor entendimento das palavras de Jesus é: portanto, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os. 3 verbos no gerúndio: indo, batizando, ensinando. Apenas o verbo fazer discípulos, no original grego, está no nosso imperativo. E a implicação disto é que a grande ordem é fazer discípulos, e não necessariamente preciso ir como alguém que fez um curso, que seja treinado, preparado especificamente para ir, que precise ter concluído um seminário, para só então ir. O que Jesus quis expressar aqui é no contexto de nossas vidas, em nosso dia a dia. Então você vai para a escola, volta da escola, vai para uma reunião familiar, para o trabalho, para o seu lazer, dentro de um ônibus, na padaria, em todos os momentos de nossa vida diária, nós temos a missão de fazermos discípulos. Não é um programa, não é um mês específico, não é responsabilidade apenas de um departamento da igreja, mas é um estilo de vida. Precisamos ter uma cultura de evangelização em nossas vidas. Isto é o que chamamos de cultura de evangelização. Próximo slide. Timothy Keller, em seu livro Igreja Centrada, ele diz que a igreja missional confirmará que todos os cristãos são missionários em todas as áreas da vida. Keller defendia que temos que vencer o clericalismo e a passividade leiga da cristandade, e assim recuperar a doutrina reformada do sacerdócio de todos os crentes. O notável proponente dessa doutrina foi Martinho Lutero. Ser missional hoje requer que os cristãos leigos, ou seja, aqueles que não estão ordenados ao ministério pastoral, que esses cristãos leigos, eles sejam preparados por sua igreja para 3 coisas. Primeiro, para serem testemunhas do evangelho por meio de palavras, em seus relacionamentos. Segundo, para amar o próximo e fazer justiça em seus bairros e cidade. E terceiro, para integrar a fé ao trabalho, com o objetivo de, assim, se engajarem na cultura por meio de suas profissões. Mas merece atenção o fato de que a grande comissão não se limita a evangelizar apenas, mas fazer discípulos, que é acompanhar aquela pessoa que você apresentou ao evangelho, não deixá-la órfã na igreja. Eu fiz a minha parte, agora é com o pastor. Eu cito um testemunho, ou um testemunho, de que quando eu e minha esposa, por conta do nosso trabalho, do meu trabalho, a gente teve que se mudar primeiro para Brasília, depois para Angra. Quando nós chegamos nas localidades, nós primeiramente vamos percorrer as igrejas batistas. Vamos procurar uma igreja para congregarmos. E a gente entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. E sequer um aperto de mão. E uma pergunta importante: vocês fazem parte de alguma igreja evangélica? Não.
essa questão nos evidencia que a grande comissão pode ser exercida até aqui, no banco da igreja. Quando nós integramos até o Ministério da Juventude aqui, nós ficávamos lá atrás, compramos umas pranchetinhas. Quando a gente avistava algum jovem novo, primeira vez, ou até um visitante fixo, nós íamos lá, pedir o nome, telefone, e retornávamos a ligação. Quando fazíamos isso, tem as exceções, mas a maioria das vezes a pessoa manifestava uma alegria. Foi a primeira igreja que alguém se preocupou em nos ligar, falar com a gente, e receber um pedido de oração. Pediam por câncer, por saúde da família, por saúde deles. Então, abramos nossos olhos, meus amados, os campos estão maduros. Então não é assim, não é entregar na mão do pastor e achar que o discipulado vai ser até com ele. Nós discipulamos uns aos outros, e até aqueles que nós trazemos para a fé, nós devemos acompanhá-los. Que Jesus ensinou a fazer discípulos é dessa forma. Jesus convivia com aqueles com quem ele chamou, Jesus tirava suas dúvidas, Jesus comia com eles, Jesus orava com seus discípulos. Isso é fazer discípulos. E a igreja primitiva era missional. Quando Estevão, o primeiro mártir, foi morto por pregar o evangelho, iniciou-se uma perseguição e a igreja começou a ser dispersa, evangelizando por onde passavam. Como está escrito em Atos 8:4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Jesus nos ensina que o novo discípulo deve ser batizado, para então fazer parte de uma comunidade de fé. Não existe discípulo desigrejado. O desigrejado é discípulo de si mesmo. Só pelo batismo, que é uma ordenança de Cristo, o novo discípulo se integra ao corpo visível de Cristo aqui na terra, que é a sua igreja. E o batismo, normalmente, ele é realizado em nossa igreja local, que é o nosso quartel-general de missões, local em que os soldados de Cristo são bem instruídos, alimentados, para saírem o que? O bom combate. E eu dou graças a Deus pela visão missionária desta primeira igreja batista de Campo Grande, que já plantou mais de 30 igrejas, que envia missionários pelo Brasil e pelo mundo, que possuem esse chamado específico. E detalhe mais importante, sustenta verdadeiramente a obra desses missionários. Esta igreja, ela possui um DNA missionário. Glorifico a Deus verdadeiramente por esta igreja ser uma igreja viva, anunciando um Deus vivo que está em ação. E como o pastor bem mostrou naquelas imagens, segunda nós fizemos uma reunião de oração com esse nosso missionário que está lá em Bocaina. E a nossa igreja fez a diferença na vida deles pela expressão que eles fizeram das situações difíceis que eles passaram. E que a maior dificuldade deles não era material, né, pastor? A maior dificuldade deles é que eles só tinham um ao outro para chorar, para levar os problemas. E agora eles estão felizes porque encontraram a nossa igreja como um ombro amigo, para ouvi-los, para compartilhar as alegrias e as tristezas. Foi até a notícia do dia seguinte, né, que a esposa até do missionário dormiu melhor. Olha que bênção para o missionário. Aqui cabe destacar também que a missão na esfera mundial é, em primeiro lugar, responsabilidade da igreja local. Por um lado, a ordem de fazer discípulo foi dada a cada cristão, individualmente. Contudo, por outro lado, ela também é uma ordem às igrejas locais, da qual nós cristãos devemos fazer parte e ajudar. Mas, Rodrigo, como eu vou ser participante da grande comissão, se só em pensar que devo falar com alguém algo que ela pode não gostar e se ofender, me dá calafrios? Amados irmãos, é claro que existem pessoas extrovertidas em comunicar a fé, mas realmente, se você perguntar a maioria das pessoas normais, o que as impede de evangelizar, a maioria absoluta lhe dirá que é o medo de rejeição, de parecer bobas ou de ser relacionadas ao estereótipo de evangelistas esquisitos. Próximo slide. Nas palavras de G.K. Chesterton,
A evangelização não foi julgada e condenada, mas foi considerada difícil e abandonada sem ser experimentada. Nestes casos, é até recomendável que o cristão participe de evangelismos comunitários para quebrar este gelo. No livro Evangelização, Como Criar uma Cultura Contagiante de Evangelismo, na igreja local do Ministério Nove Marca, Mark Starrs diz que aprecia a evangelização pessoal e precisamos estar prontos para isso. Mas, como acredito na igreja como a engrenagem da evangelização, precisamos desenvolver culturas de evangelização, também em nossa igreja local, igrejas inteiras, todos os membros que falem de Jesus. Nesse sentido, a importância de desenvolvermos uma cultura de evangelização em nossas igrejas, na medida em que o verdadeiro evangelho é pregado, a exemplo da nossa igreja. Todos os membros devem ruminar e meditar neste evangelho, para se encontrarem aptos e habilitados a falarem de Jesus. E aqui devemos observar algo primordial na execução bíblica da grande comissão, que irá auxiliar aqueles que não sabem o que dizer ao perdido, o que falar para a pessoa que você deseja alcançar para Cristo. Vamos ler a instrução de Jesus aos seus discípulos no versículo 20. Próximo slide. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Observem que é nosso dever ensinar a obedecer. Obedecer o quê? O Evangelho, pois ele é tudo o que Cristo nos ordenou, nos ensinou, e para isso precisamos conhecê-lo. E somente pela leitura e estudo diário da Palavra de Deus é que ensinaremos do Evangelho. A esperança ao evangelizar é que estejamos tão encharcados com a verdade do Evangelho e vivamos de tal modo o Evangelho, dedicando-nos a seu estudo, que o Evangelho simplesmente transbordará de nós. E assim é estabelecida uma missão firme na igreja, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à condição de varão perfeito, como está em Efésios 4, de 11 a 13. 1 Pedro 3,15, ela nos alerta para estarmos sempre preparados para expor aquilo em que cremos. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E não devemos compartilhar, amados, apenas uma parte que soe mais agradável ao ouvinte, apenas que Deus é amor. Afinal, o Evangelho é boas novas de salvação de quê? Não adianta oferecer salvação para uma pessoa que não sabe que está perdida. Se não falarmos nada de advertência, logo caímos nessa doutrina que muita gente segue, a doutrina do chamado universalismo. Temos que deixar claro do que estão sendo salvos. Precisa-se dizer que seu ouvinte é pecador, porque sem convicção de pecado, sem arrependimento, não haverá fé salvífica na obra redentora de Cristo na cruz, e acabará por gerar apenas assentimento intelectual, por gerar uma adesão momentânea, mas não regeneração e novo nascimento. Esta é a razão pela qual David Bosch, em seu livro Missão Transformadora, afirmou que nenhuma missiologia é possível sem teologia. Mas para aqueles que mesmo assim querem inventar alguma desculpa, como não tenho preparo, não sei o que falar, que testemunhe ao seu próximo o seguinte: só sei que eu era cego e agora eu vejo. Amados irmãos, uma observação importante a ser feita é que Jesus, no relato de Lucas, sobre este mesmo episódio de Mateus 28, nos traz uma informação relevante para nosso ensino, sobre como devemos fazer parte desta missão. Leiamos Lucas 24, 48 e 49. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto.
Nesse sentido também, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A ordem de Jesus foi para que seus discípulos aguardassem o revestimento do poder do alto, de acordo com foi o tema do nosso mês de missões mundiais deste ano. No poder do alto iremos completar a missão. Não será por utilizar um português rebuscado, ou fazer uso de jargões teológicos, querendo demonstrar intelectualidade, que completaremos a missão. Pois Paulo disse, próximo slide, em 1 Coríntios 2, 3, 5, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A capacidade de convencer o homem do pecado, quando evangelizamos, não está em nossa capacidade intelectual, em nossos diplomas, não está na sua personalidade carismática, não está em nada que você possua, mas apenas o poder, o Espírito Santo pode levar contrição, convencimento de pecado, arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, operando a salvação e regeneração do homem. Agora, não haverá revestimento de poder sem busca e oração. Não encontramos nem na Bíblia, nem na história cristã, dentre os mártires que nos trouxeram o Evangelho até os dias de hoje, exemplos de operação do poder do Espírito, sem que não houvesse uma busca por reavivamento, uma busca por mais derramamento do Espírito, seja em âmbito coletivo ou pessoal. Na passagem que lemos em Lucas, a promessa do Pai, esse poder do alto, viria sobre eles depois de terem esperado em oração constante e fervorosa. Atos 1,14 nos revela que esses mesmos homens, em conjunto com as mulheres, se reuniram sempre em oração e continuaram até o dia de Pentecostes, quando o poder do alto desceu sobre eles. Ah, mas Rodrigo, isso é papo de pentecostal. Você é batista, mas batista também é cheio do poder do Espírito, como Charles Haddon Spurgeon, Billy Graham, John Piper, exemplo de pastores batistas cheios da unção e do poder do Espírito Santo. Neste ponto eu concordo com uma frase que eu ouvi certa vez em um sermão: eu prefiro ser confundido com embriagado no Espírito do que com o defunto gélido espiritualmente. George Whitefield, próximo slide, que segundo Martin Lloyd-Jones, foi o maior pregador inglês de todos os tempos, certa vez disse Whitefield, sobre a oração: estejam em muita oração secreta, conversem menos com os homens e mais com Deus. Ele sabia que o servo não poderia cumprir o seu dever sem uma audiência regular com o seu mestre. Edward M. Bounds, que foi ministro da Igreja Metodista e autor de 9 livros sobre oração, disse que a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações ou mais e novos métodos, mas homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não derrama através dos métodos, mas por meio dos homens. Não vem sobre maquinaria, mas sobre homens. Não unge planos, mas homens de oração. A maravilhosa habilidade de Deus agir por nós, ela é expressa por Paulo em uma de suas declarações mais abrangentes, em 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, diz ele, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra.
Avançando para o final agora, meus amados, vamos à quarta e última das questões importantes, que é a nossa garantia durante a execução da grande comissão. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nesta ocasião, Jesus estava prestes a deixá-los. Sua presença física agora seria tirada deles, e isto os entristeceu. Mas ele lhes assegura de sua presença espiritual, que seria mais útil a eles do que sua presença física poderia ser. E eu estou com vocês todos os dias, de acordo com a tradução da NTLH. Isto é, o meu Espírito está convosco, o Consolador permanecerá convosco para vos ajudar, para estar ao seu lado, lhe defender. Eu sou o seu socorro bem presente, como em Salmos 46. No versículo 20, agora, Cristo estava ensinando-os, enviando-os, e envia a mim e a você para estabelecer o seu reino no mundo, o que seria e é uma grande tarefa, conosco para nos ajudar em todos os momentos, para nos sustentar, pleitear a nossa causa, conosco em todos os nossos serviços, em todos os nossos sofrimentos, para salvar-nos com conforto e honra. Quando passardes pelo fogo ou pela água, eu estarei contigo, no púlpito, no banco de ônibus, na escola, na faculdade, no trabalho e até nas prisões. Eis que eu estarei contigo para que sejas bem-sucedidos nesta grande tarefa, ou melhor, nesta grande comissão. E até quando? Até o fim dos tempos. O Evangelho ele não termina com uma ordem, mas com a promessa da presença reconfortante de Jesus, Emanuel, Deus conosco até o fim dos tempos. Não é apenas o horizonte que está em vista, mas cada dia enquanto vivermos, isso continua até o fim dos tempos. Amém? Slide 20, o próximo slide, que nós vamos à aplicação da mensagem. Amados, é importante que após ouvirmos tudo que o Espírito Santo, por sua infinita graça e misericórdia, nos entregou aqui nesta noite, que nós apliquemos estas palavras em nossas vidas, que pelo poder do Espírito Santo nós possamos compreender que nosso estilo de vida seja moldado pelo Evangelho, de modo a fervilharmos como canais de evangelização, que pelo poder do Espírito Santo possamos cultivar compaixão por aqueles que não conhecem a Jesus, que pelo poder do Espírito Santo possamos ser capazes de falar a respeito do que o Senhor fez em nosso favor e do que Ele significa para nós, que pelo poder do Espírito Santo possamos entregar a mensagem e confiar no poder do Espírito para a resposta, que pelo poder do Espírito Santo possamos evangelizar sem considerar o desconforto que teremos, o esforço que nos será exigido e a vergonha que por vezes teremos que suportar. Próximo. Reflita. Mas se o Criador do universo abriu mão de sua vida para sofrer na cruz todo tipo de ofensa e morrer em nosso lugar, quão afáveis e doces são nossos sacrifícios para anunciar que esta morte vicária nos limpou de todo o pecado, e é somente pela fé na obra completa da vida, morte e ressurreição de Cristo que o homem pode receber a graça da salvação. Não há outro caminho. Que Deus nos ajude nesta missão. Amém.